bem, pessoal? Fernando Cooper, diretamente de Cruz Alta novamente hoje, onde teremos uma pauta especial como todas as demais pautas que a Rádio Cidade Jornal Alto Jacuí sempre traz. Pautas educativas, pautas de cunho histórico, e hoje nós estamos aqui no entroncamento da Rua General Osório com o General Câmara para falar de uma das figuras extremamente importantes para a literatura brasileira. E a gente está falando do escritor Érico Veríssimo, nascido em 1905, faleceu em 1975. Onde ele morava? Aqui na cidade de Cruz Alta, ali atrás de mim, naquela casa de esquina aqui na cidade. E nós vamos lá para dentro para mostrar um pouquinho mais de toda essa história. Nos acompanhe até o final dessa reportagem para conhecer um pouco mais do homem que deu origem a tantas obras, principalmente como O Tempo e o Vento, aqui na cidade de Cruz Alta. Vamos comigo? Já nesse primeiro momento, quando a gente chega aqui na casa do Museu Érico Veríssimo, a gente já vê essas pequenas placas aqui na parede com informações, placas de 86, né, placas de 83, e aqui então com os dizeres: nesta casa nasceu Érico Veríssimo, que escreveu a história da sua terra e foi lido no mundo todo. Olha só que bacana. Lembrando que essa casa é uma casa tombada pelo patrimônio histórico, foi restaurada também, né? Prédio restaurado pela Prefeitura Municipal. Então tá aí, vamos conhecendo um pouco mais então. De família abastada que se arruinou, Érico Veríssimo era filho do farmacêutico Sebastião Veríssimo da Fonseca e da dona de casa Abigail Lopes, dita Dona Bega. Tinha um irmão mais novo de nome Enio e uma irmã adotiva de nome Maria. Quando tinha 4 anos de idade, Érico ficou gravemente doente e, após ser levado a vários médicos, foi finalmente diagnosticado com meningite complicada com bronquiopneumonia pelo médico Olinto de Oliveira, cujo tratamento salvou a sua vida. Durante sua infância, Érico estudou no Colégio Venâncio Aires em Cruz Alta, onde foi um aluno comportado e quieto. Frequentava o cinema e observava o pai trabalhando. Por volta de 1914, com quase 10 anos, Érico criou uma revista de nome Caricatura, na qual fazia desenhos e escrevia pequenas notas. Aos 13 anos de idade, Érico já lia autores nacionais como Aloísio Azevedo e Joaquim Manuel de Macedo, e estrangeiros como Walter Scott, Émile Zola e Fyodor Dostoiévski. Em 1920, foi matriculado no extinto Colégio Cruzeiro do Sul, hoje Colégio IPA, um intervalo de orientação prestante de Porto Alegre, deixando sua namorada Vânia em Cruz Alta. No novo colégio, Veríssimo foi por muito tempo o primeiro aluno da sua turma, embora tivesse aversão à matemática. Em seu último ano letivo, o jovem Érico chegou a sofrer com claustrofobia e pesadelos. Em dezembro de 1922, terminados os estudos do filho, seus pais se separaram. As diferenças do casal eram notáveis. Sebastião era um homem gastador e mulherengo, e Dona Bega uma mulher econômica e reclusa. Érico e sua mãe, seus irmãos, passaram então a morar na casa dos avós maternos. Endividado, o pai de Érico perdeu a propriedade da farmácia.
No ano seguinte, Érico empregou-se como balconista no armazém do tio Américo Lopes e depois no Banco Nacional do Comércio. Durante esse tempo, transcrevia obras de Euclides da Cunha e de Machado de Assis. Dentre outros escritores, tomou gosto pela música lírica. Também aprofundou mais ainda a leitura de escritores nacionais e estrangeiros. Em 1924, para que o irmão Enio pudesse frequentar o ginásio, a família mudou-se para a capital gaúcha, mas após um ano de extremas dificuldades financeiras, retornou para Cruz Alta. Em 1926, Érico se tornou sócio da Farmácia Central, junto com um amigo do seu pai, mas o novo empreendimento faliu em 1930, deixando uma dívida que só conseguiria liquidar 17 anos depois. Além de farmacêutico, Érico também trabalhou como professor de literatura e de língua inglesa à época. Em 1927, Érico Veríssimo conheceu a sua futura esposa, Mafalda Raufenvolpe. Com então 15 anos de idade, os dois ficaram noivos em 1929. Nesse mesmo ano, Érico publicou seu primeiro texto, Chico, um conto de Natal, na revista mensal Cruz Alta em Revista. Em seguida, seu amigo Manuelito de Ornelas enviou os contos Ladrão de Gado e A Tragédia de um Homem Gordo à revista do Globo, e o Jornal do Correio do Povo publicou o conto A Lâmpada Mágica. Em uma manhã de 1930, Érico despediu-se do seu pai Sebastião, que, engajado na Revolução de 1930, resolveu mudar-se para Santa Catarina. Foi a última vez que os dois se viram. Desempregado após a falência de sua farmácia, em 1930, Érico mudou-se novamente para Porto Alegre, disposto a viver dos seus escritos. Mafalda, sua noiva, permaneceu em Cruz Alta. Veríssimo então foi contratado como secretário de redação da revista o Globo e em seu tempo livre encontrava-se com intelectuais da época como Mário Quintana e Augusto Maier no bar Antonello, no centro da capital. Em 1931, Érico regressa a Cruz Alta para casar-se com Mafalda e os dois passam a morar em Porto Alegre, onde Érico havia obtido com certa estabilidade financeira a sua residência. Eles tiveram 2 filhos, Clarissa Veríssimo, que nasceu em 1935, e o também escritor Luiz Fernando Veríssimo, que nasceu em 1936. O casamento deles foi duradouro e Érico escreveu mais tarde que, sem a paciência e o bom senso da sua esposa, sua carreira como escritor jamais teria sido possível. Fique conosco até o fim dessa reportagem e conheça um pouco mais da história do escritor Érico Veríssimo. Muito bem, pessoal. Outra coisa muito interessante a se mostrar aqui na casa do Érico Veríssimo, 2 coisas que me chamam a atenção nesse cômodo onde a gente está. Aqui basicamente é um pequeno corredor. Uma coisa que me chama muita atenção é a grossura das vigas das portas, né? Uma coisa bem a ser observada. Essa aqui, lembrando, essa casa aqui, ela é de 1883, se eu não estou enganado. 1883. Olha a grossura dessas vigas, e todas as portas são assim. Outra coisa que chama muita atenção é esse pequeno quadro aqui, né, que foi deixado dessa forma justamente para que os visitantes possam entender como eram feitas as paredes, areia e cal, né, entrelaçado então com pequenas tábuas, pequenas, modo de dizer, né, grossas e grandes, o que acabava dando uma sustentabilidade muito maior a essas construções antigas. Aqui, mostra das paredes internas. Olha que bacana, né, essa estrutura. Aqui então, um vidro aberto para que todos os visitantes possam ver como que era feito as casas, como elas eram construídas naquele período.
Muito bem, pessoal, e essa sala onde a gente está nesse momento foi bem aqui onde eu estou agora que nasceu o escritor Érico Veríssimo em 1905. Morou nessa casa até 1917, quando a mãe dele então se separa do seu pai e acabam saindo daqui. O escritor Érico Veríssimo residiu na cidade de Cruz Alta até 1930. Posteriormente foi a Porto Alegre, onde acabou então escrevendo o seu primeiro livro como escritor. E aqui a gente conta um pouco da história para vocês. Aqui o Érico Veríssimo no escritório da União Pan-Americana em 1955. Aqui algumas fotos de época, né? Por exemplo, que nem essa foto aqui, Érico Veríssimo em sessão de autógrafos em Washington, 1956. Muito bacana. Érico Veríssimo, né, em 1946. Érico Veríssimo e Luiz Fernando Veríssimo, filho dele. Aqui, um dos homens mais conhecidos da cidade de Cruz Alta, que foi o Franklin Veríssimo, avô paterno, né, do Érico Veríssimo. Aqui então o pai do escritor Érico Veríssimo, né, o Sebastião Veríssimo. Jovem Érico em 1909. Família do escritor. O Érico Veríssimo, então, no Colégio Cruzeiro do Sul, em 1921. Uma coisa interessante, pessoal, de se falar, que bem onde eu estou nesse momento aqui, foi onde o escritor Érico Veríssimo nasceu, em 1905, bem nessa sala que a gente acabou de mostrar. Nasceu aqui, viveu... Agora a gente está no último cômodo aqui da casa do escritor Érico Veríssimo, lembrando que, claro, tem outros cômodos também, cozinha, banheiro e tudo mais, né? Mas esses cômodos, né, não são pertinentes à nossa matéria, mas é uma casa muito grande, como eu falei, uma das coisas que me chama muito a atenção é as vigas, as grossuras das vigas, né, que sustentam aqui o marco das portas. A casa é uma construção belíssima. Outra coisa que chama muita atenção é a altura do teto. A gente tem aqui um teto bem alto, né? Diferente do padrão das casas atuais. Eu tenho 1,80 m, eu acredito que esse teto aqui deva estar mais ou menos o que, uns 4 metros de altura, né? É uma casa num padrão muito sofisticado para a época, lembrando que essa casa aqui é do final dos anos de 1800. Como eu falei, né, um local com bastante história, que respira história. Aqui nesse lugar que a gente está agora, é uma sala de cinema criada e adaptada para que todos os visitantes possam vir até o museu e sentar aqui, dar uma lida nos livros, poder olhar alguns filmes educativos aqui pertinentes à história desse que foi um ícone da literatura brasileira. Nesse local, então, um cinema. E como o Lucas mostrou nas imagens agora há pouco, deu um zoom 360 graus nesse lugar, um lugar com bastante fotos do escritor, muito legal mesmo, né? Lembrando que o museu fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, das 13h30 às 17h30 da tarde. E todo mundo está convidado
para vir até o museu. Lembrando que mesmo em época de pandemia, todos os protocolos são cuidados aqui, há o álcool em gel disponível ali na frente, né? Não existe aglomeração aqui no lugar, tudo muito organizado. Agora a gente vai lá para fora, né? Num dos lugares que eu achei bem legais quando a gente chegou aqui, que era justamente um pátio, né? Com certeza uma área de recreação, uma área de lazer que a família costumava passar alguns momentos, e você vai conhecer esse lugar também. Agora. Então a gente está aqui nesse momento no hall de entrada, digamos assim. Aqui atrás de mim o icônico portão da casa do escritor Érico Veríssimo, né? Aqui é a entrada. Uma coisa que me chamou bastante atenção também, né? A gente estava dando uma olhadinha agora no livro do escritor Érico Veríssimo, Sol de Clarineta. Ele fala sobre uma árvore que havia aqui atrás. Ele tem um capítulo inteiro dedicado a essa árvore. A árvore existia nesse exato lugar que essa que existe nesse momento. E ali atrás, onde hoje tem aquele muro, na época não existia muro nenhum. E aí nós tínhamos a árvore plantada aqui nesse lugar. Com a construção desse muro separando, lembrando que aqui ao lado nós tínhamos a farmácia do pai do Érico Veríssimo, Sebastião Veríssimo, né? Na época não existia o muro foi fechado e a árvore acabou morrendo. Nos anos 80, a Mafalda e o Luiz Fernando Veríssimo, esposa e filho do escritor Érico Veríssimo, vieram até esse lugar e plantaram a mesma árvore, né? No caso a mesma espécie de árvore no mesmo lugar. E hoje nós temos exatamente, né, a mesma árvore plantada nesse lugar. Algo muito interessante, né? É história, né? Literalmente são histórias da família do escritor Érico Veríssimo. Então, novamente, né, a árvore cresceu, o muro já começa, né, de certa forma, a pressionar a nova árvore. Mas é interessante. Então, no livro consta todo um capítulo sobre a história daquela árvore que havia nesse mesmo lugar, da mesma espécie de planta. Bastante atenção, né, as janelas muito antigas também. Então aqui ao meu lado, né, temos uma placa do ano de 2014 falando sobre a árvore, o que a gente acabou de falar, né, sobre essa árvore. O nome dessa árvore aqui, para vocês terem uma ideia, ela tem um nome, né, específico, né, que é Aribórtria japonica, né, conhecida também como a mexeira do Japão. Descrita então no livro do escritor Érico Veríssimo, Solo de Clarineta, no capítulo 3. E é justamente no Solo de Clarineta, capítulo 3, que ele fala sobre essa árvore, plantada novamente nos anos 80 pela esposa e pelo filho do escritor Érico Veríssimo. Muito bem, pessoal, e a gente está aqui nessa última tomada do vídeo, mostrando um pouquinho aqui do que era uma área de recreação, né? A parte de trás do pátio do escritor Érico Veríssimo, né? Aqui à minha frente, então, a árvore que a gente estava falando agora há pouquinho. Então a gente está nos fundos da casa do escritor Érico Veríssimo, né, do museu, atrás do colega Lucas Lorenzoni, que está na técnica de filmagem. Então não havia esse muro, né, era uma passagem que dava então para a farmácia do Sebastião Veríssimo, pai do Érico Veríssimo. Isso aqui era toda uma área de lazer. E a gente fica se perguntando, cada parede dessa conta um pouco de uma história. Quantas pessoas não sentaram aqui atrás, onde a gente está hoje, tomaram o seu chimarrão, conversaram, na época, né, lembrando aqui, né, que nas épocas antigas aí, a gente tinha inclusive o avô do escritor Érico Veríssimo, né, o Franklin Veríssimo, que morava aqui atrás. Né, atrás dessas paredes, né, atrás dessa parede a gente tem uma casa, e ao lado daquela casa, onde hoje é o Sicredi, era a casa então, né, dos avós do escritor Érico Veríssimo, né, o Franklin Veríssimo. Então a gente fica se perguntando quantas histórias esse lugar aqui não tem, conversas políticas, conversas sobre livros, né, pessoas da época, pessoas importantes da época que vinham até aqui às vezes para conversar, tomar um chimarrão, né, discutir alguma coisa. Muita história a gente encontra nesse lugar aqui, né, na casa do escritor Érico Veríssimo. Lembrando mais uma vez, Cruz Alta respira história em cada canto desse lugar. E a gente convida você que está em casa agora, do outro lado da telinha, dê um pulinho aqui em Cruz Alta, venha conhecer pessoalmente esse museu, venha conhecer o prédio da Intendência aqui para cima, né? Conheça um pouco da cidade de Cruz Alta, porque aqui tem muita história para se contar. Fernando Cooper, diretamente da cidade de Cruz Alta, da casa onde hoje é o museu do escritor Érico Veríssimo.
Nesse momento, o colega Lucas Lorenzoni, não corta, homem. Tá tocando ainda? Tá aqui dando risada porque sentou de uma forma muito violenta num banco aqui e acabou estragando o banco, né? Um banco milenar, né? Um banco antiguíssimo aqui, ele acabou conseguindo estragar. A gente vai cortar isso. Botar nos extras no final. Tá.